TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, este é o Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município daqui de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Que alegria estarmos aqui novamente, não é, Preventino? Isso. E hoje estamos recebendo a visita aqui, né, como nosso convidado especial do Dr. José Vitor da Silva. Muito obrigado por sua presença, viu, Zé Vitor? Zé Vitor está vindo lá de Itajubá para aqui, para conversar conosco aqui. Ele é professor titular lá da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade Venceslau Braz. Ele é professor também da Faculdade Univais, da Universidade, né, Univais de Pouso Alegre. E eu gostaria muito de te agradecer aqui da sua presença, Zé Vitor. Gostaria que você também se apresentasse aí aos nossos telespectadores. Fique bem à vontade, se sinta em casa aqui. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui. Considero isso um momento bastante importante e queria então colocar-me à disposição naquilo que a gente possa contribuir dentro do campo tão hoje abrangente, tão importante que é a gerontologia. Opa, hoje estamos falando aqui sobre gerontologia. Você sabe o que é gerontologia, Preventino? Que é isso? Pode traduzir para gente? Gerontologia? Gerontologia é a mesma coisa que geriatria, professor Zé Vitor? Não. A gerontologia, ela é uma palavrinha que vem do grego, gerontos, que significa envelhecimento. Logia, estudo. Então, a gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento. Todas as alterações que ocorrem do ponto de vista aí, físico, psicológico, social, e eu digo hoje, espiritual, porque no processo de envelhecimento, também a parte espiritual, como as outras partes da pessoa, sofrem as suas alterações. Nós chamamos aqui na ABRAMEP, né, de juventude acumulada, né? Eu sempre conversando lá com a minha mãe, que deve estar nos assistindo aí nesse momento, né? Um beijão aí, mãe. E conversando com a minha mãe, ela falava assim, eu tenho a idade que eu tenho, mas eu sinto que eu penso como se eu fosse jovem, né? Quer dizer, o pensamento não muda. Isso, a gente envelhece, o corpo realmente, o espelho, né? A gente vê que não é mais a mesma coisa. Mas a gente vê que a mente do idoso, né? E existe até um preconceito contra o idoso. Você concorda, Zé Vitor? Concordo. Isso, eu diria que é universal. Sempre nós temos aí a pessoa idosa como sendo excluída da sociedade. Sim, parece que o idoso já morreu, né? Já morreu. E, no entanto, tem uma participação ativa na sociedade, né? Já cumpriu com o papel dele, né? Até antigamente, que a gente tinha como característica, até como um logotipo do envelhecimento. Era uma cadeira de balanço na qual se encontrava sentado aí a idosa, o idoso, né? Como se estivesse ali esperando a morte chegar. Que isso, a morte está longe ainda, isso, né? Exato. Na verdade, não existe tempo, né? O tempo é uma coisa que foi criada por nós humanos, né? Para os animais em especial. O que significa o tempo para eles? Nada, eles vivem como se fossem eternos. Sim. Eu acho que talvez a pessoa com mais idade, que tem a juventude acumulada, eu acho que a gente tem que viver como se a gente fosse eterno mesmo. Você concorda, Zé Vitor? Concordo. Hoje até nós chamamos, né, o envelhecimento da eternidade, né? Olha aí, então aí tá na mesma sintonia, hein, Preventino? E hoje, realmente, o que nós apregoamos dentro da gerontologia é um envelhecimento ativo. Porque hoje o homem está vivendo mais. Eu comentava há pouco com você que Jesus Cristo morreu aos 33 anos e era uma pessoa idosa. Verdade. Aqueles monges que a gente vê na televisão aí, aqueles chinesinhos, aqueles japonesinhos, na verdade tinha 30, 40 anos e parecia já ter uma idade muito mais avançada, né? Exato. Dom Pedro II faleceu aos 36 anos e era uma pessoa considerada idoso. Então hoje o homem está vivendo mais. A longevidade hoje
ela é um fato irreversível, importante, de natureza universal. Sim, as pessoas estão vivendo muito mais, né? É, muito mais mesmo. Mas a nossa grande preocupação é, qual o mais importante? É acrescentar anos à vida ou é acrescentar vida aos anos? A gente viver, mas com qualidade, Com qualidade, né? isso. Porque ficar sem qualidade também, né? Viver lá vegetando também, até que ponto que isso também vale a pena. Aliás, se tornou até um caso de saúde pública, né? Daqui a pouco nós vamos ter que montar creche para idosos, Zé Vitor? Realmente, se nós aí não desenvolvermos a questão do envelhecimento ativo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um envelhecimento frágil. E a partir do momento que tivermos um envelhecimento frágil, aí instituições de longa permanência, são as instituições que vão cuidar dos idosos, como cuidam hoje das crianças. Por outro lado, as famílias também precisam ter consciência, porque qual família hoje não tem um idoso? Verdade, né? E as famílias são muito pequenas, poucos filhos, mas você estava querendo perguntar, Preventino? O Brasil é um país de idoso. O país, cada dia, com a taxa de crescimento que ele tem muito baixa, os casais hoje em dia estão tendo 2 filhos, né? Então o crescimento é 0. Né? Então nós corremos o risco, igual na Europa, igual nesses outros países, de diminuir a população e aumentar a população de idosos. É isso mesmo, não é, Zé? Hoje o Brasil já é chamado um país jovem de cabelos brancos. Olha aí. Como diz, país jovem de cabelos brancos. Né? Como diz o Renato Veras, que é um geriatra, um gerontólogo também. E a gente podemos fazer a seguinte observação. No passado, as nossas praças eram frequentadas por crianças. E hoje... Jogando dama lá, né? Jogando dama, os idosos, os aposentados ali frequentando as praças. Realmente, a figura foi colocada aí muito expressiva mesmo, Zé Vitor. Então, a gente tem hoje o idoso que ele está ocupando cada vez mais o espaço. Né? Nós vamos ser aí, em 2025, o 6º país do mundo com o maior número de pessoas idosas. Vamos atingir os 34 milhões de idosos. Hoje nós somos no Brasil, média de entre 14 e 16 milhões. Então veja, em 2025, o quanto isso vai aumentar. Nós tivemos, de 1950 até o presente momento, um incremento de 700% de idosos nesse país. Muito boas explicações aqui do Zé Vitor. Vou pedir um momentinho só para você, Zé Vitor. Nós vamos chamar o nosso intervalo comercial, mas logo voltamos aqui com o professor, doutor, enfermeiro, José Vitor da Silva, da Escola de Enfermagem Venceslau Braz de Itajubá, e vamos estar falando sobre um novo curso, vamos estar falando sobre o que é gerontologia e como as pessoas se prepararem para poder cuidar dos nossos idosos aqui para frente. Não saiam daí, eu aguardo vocês. Até já! Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país.
No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha, compromisso de trabalho pela nossa gente. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Você que está do outro lado aí, agradece, Preventino, o pessoal que está conosco aí. Sempre. Hoje aqui estamos com o professor Dr. José Vitor da Silva e estamos falando aqui sobre um curso de pós-graduação que será instalado aqui, está procurando ser instalado aqui na nossa cidade, na nossa região. Vou pedir agora mesmo para você falar um pouco sobre esse curso de gerontologia. Antes vou ler a apresentação deste folder. A longevidade humana é uma realidade irreversível e incontestável. Como todas as situações humanas, a velhice tem uma dimensão existencial, que modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com a própria história. Implica não somente em modificações somáticas, como também alterações psicossociais e espirituais. No envelhecimento, as dimensões são contempladas ininterruptamente no sentido de promover um processo contínuo da interação humana. Você poderia dar sequência para a gente, apresentar esse curso de pós-graduação que você está fazendo aqui na nossa região, José Vitor? Sim. Apesar da gerontologia não ser aí uma área da ciência nova, mas nos últimos 20 anos a gerontologia teve aí um progresso muito grande do ponto de vista de entender melhor o processo de envelhecimento. Só para esclarecer um pouquinho mais, geriatria trata das doenças. Isso. Gerontologia trata do processo de envelhecimento. Então, a gerontologia ela é mais de natureza de prevenção e de promoção. Prevenção. Opa, é melhor prevenir do que remediar. Opa, pode continuar, Zé Vitor. E, automaticamente, a gerontologia hoje, ela tem procurado mostrar determinadas alternativas que mostram que, como foi há pouco, o senhor acabou de ler aí, o envelhecimento, a longevidade, são algo hoje inquestionáveis. Inexorável. Meu Então, caro Watson, meu caro Preventino. O que ocorre? As pessoas estão vivendo mais. Porém, não adianta viver mais se a pessoa não estar vivendo bem, não tem uma qualidade de vida. É o que eu digo. É acrescentar anos à vida ou acrescentar vida aos anos. E a proposta do curso? Quantos módulos são? Qual o público-alvo dessas pessoas que querem fazer esse curso de gerontologia? Esse curso ele é destinado a profissionais da área da saúde. No qual nós profissional de nível superior ou... Superior. Então aí... lógico, pós-graduação, lógico. Então são profissionais de nível superior. Isso. Todo e qualquer profissional da área de saúde, então ele tem aí a oportunidade de estar fazendo esse curso. Estou vendo aqui psicólogos, médicos, enfermeiros, profissionais de educação física, dentista, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros profissionais que tenham interesse em atuar com idosos. É muito amplo o leque, né, Zé Vitor? Porque hoje a questão do envelhecimento ela está aí presente em todas as áreas. É na área social, é na área política, na área de saúde, é na área econômica, né? Então, a questão do envelhecimento, ela está aí presente em todas as áreas. Tem uma demanda. Então, no curso, nós vamos exatamente discutir isso. A questão hoje, essa nova visão, essa nova concepção, dessa nova ideologia relacionada com o envelhecimento. Eu vi aqui, são quantos módulos? 10 módulos? Sim. E qual o conteúdo desse? Você poderia, para aquelas pessoas que estão se interessando sobre essa questão do curso de pós-graduação de gerontologia, qual é a grade? Sim. Nós vamos discutir inicialmente o processo de envelhecimento em si. O que é o processo de envelhecimento? Como ocorre o processo de envelhecimento e quais são
as consequências desse processo de envelhecimento, procurando distinguir esse processo das questões patológicas, porque o processo de envelhecimento, o que vai ocorrendo com a pessoa nessa fase de envelhecimento, isso não significa doença. Então, vamos deixar isso bem nítido. Eu pergunto assim, eu lembro do Dr. Janine, que é um patologista, fala que se nós soubéssemos esse processo de envelhecimento, a gente conseguiria fazer o caminho de volta. Sim. Né? Não seria interessante? Eu penso que as pessoas no futuro vão poder viver muito mais. Muito mais. Principalmente com os avanços da genética, vão viver 200, 300 anos. Será que sou eu mesmo que estou muito iludido? Ou essa perspectiva já existe para a gente poder abordar nessa geração, Zé Vitor? Já existe. No Brasil, existe mais de 24 mil idosos centenários, com a seguinte distribuição. O país com o maior número de idosos centenários, Bahia, primeiro lugar. Os baianos também aquela tranquilidade que eles vivem lá, né? O baiano não tem pressa para nada, né? Isso. Segundo lugar, São Paulo, e terceiro lugar, Minas Gerais. Sim. Nós somos aí o terceiro país do Brasil com o maior número de idosos centenários. Nós somos até muito privilegiados, Zé Vitor. Eu vi que são poucos cursos desses que existem no Brasil. Você poderia nos falar sobre as outras escolas, onde existe isso, esse curso de gerontologia? A pós-graduação em gerontologia, ela já existiu no passado. No momento, ela teve uma ausência, e as pessoas agora que estão aí despertadas para esse assunto estão retomando isso em nível de pós-graduação. Porém, o que é importante esclarecermos, já temos hoje os cursos de graduação em gerontologia. É um curso de 4 anos, e nós temos hoje, em nível de bacharelado, e nós temos hoje 3 cursos no Brasil, que o primeiro deles foi na Universidade de São Paulo, a USP, o segundo na Universidade de São Carlos e o terceiro no Centro Universitário Claretiano. E a nossa Escola de Enfermagem em Itajubá está aí postando já no MEC. Estão sendo pioneiros também nessa matéria, né? Exatamente. Zé Vitor, e o cuidador do idoso? A gente vê muito formação hoje em dia do cuidador de idoso, a gente fala que é extremamente importante essa figura aí, e o cuidado para que eles não adoeçam junto. O que você pode comentar para a gente sobre essa figura do cuidador? Nós temos hoje 2 tipos de cuidador. O cuidador chamado formal e o cuidador informal. A que se refere ao cuidador informal? É aquele parente que cuida de um parente doente. Né? Então, uma filha, a esposa... Uma família antes era preparada. Antigamente tinha aquele cubículo, né? Que as casas já tinham um local que as pessoas mais idosas e as pessoas doentes ficavam naquele local, né? Isso. Uma pessoa amiga, ou seja, é aquele que cuida de um idoso sem ter a preocupação financeira. E nós temos voluntário. Isso, voluntário. E nós temos aí o cuidador formal, que é exercido por um profissional, o técnico, o auxiliar, ou aquele que tem a finalidade de cuidar, porém, com objetivo aí financeiro. Vou te interromper um pouquinho, Zé Vitor, mas vamos continuar falando sobre cuidador de idosos. Não saiam daí, estamos conversando com o professor José Vitor da Silva, que na especialidade de gerontologia. Nós estamos de volta rapidinho, né, Preventivo? A gente volta já. Fica aí. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer.
Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação. Um ganho para a vida toda. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Estamos entrevistando hoje o professor José Vitor da Silva, que é doutor em enfermagem pela Faculdade de Venceslau Braz, lá de Itajubá. Estamos aqui discutindo sobre gerontologia. Para compreender e discutir e analisar todos esses aspectos que são indispensáveis à participação de todos, a Escola de Enfermagem Venceslau Braz está provendo o curso de especialização em gerontologia na modalidade multiprofissional para todas as áreas da saúde que estejam interessadas nessa temática tão instigante, tão curiosa, mas que ainda carece de percepções e visibilidade mais amplas. Nós estamos falando aqui sobre a questão do cuidador de idosos. É isso, aqui estou vendo que está buscando essa profissionalização. E nós falamos do cuidador de idosos, aquele pessoal que é alguém da família, e o cuidador de idosos profissional, aquele que ganha para fazer isso. Você podia continuar explicando um pouco mais para a gente, Zé Vitor? Sim. Então, hoje, se nós observarmos, a família do idoso não está mais, não vou dizer que não está mais, reduziu a procura pelas instituições de longa permanência. Quando eu me refiro a instituições de longa permanência, aquele que no passado nós chamávamos de asilo. Asilo, né? Coisa mais antiga, isso, né, Zé Vitor? Até por uma questão de cobrança familiar ou até social. Então, a alternativa que encontraram é de manter o idoso em casa, mas como hoje a figura da mulher, socialmente falando, ela tem hoje um outro posicionamento. Ela ocupou o mercado de trabalho, nós estávamos falando sobre médicos, sobre arquitetos, sobre enfermagem, né? A maioria são mulheres, né? Isso, exato. Saíram de casa mesmo para o mercado. Exato. Então, automaticamente, o cuidador substituiu essa figura da mulher. Hoje nós temos aí cuidador, muitas vezes em casa de pessoas idosas, manhã, tarde e noite. Então, o cuidador hoje já integra de uma forma assim, muito ampla e muito completa a casa do idoso. É o mesmo tempo, né? 12 por 36 o horário, 12 horas por 36 horas de descanso, né, Zé Vitor? O Preventivo está querendo mandar um abraço para uma pessoa que tem uma juventude acumulada aí também, né? Isso. Pertinente aí. Dona Geni Monteiro, nossa Dona Geni Monteiro, olha aí, a Dona Geni Monteiro é a mãe do nosso Preventino aqui, isso, né? Então um abraço para a Dona Geni aí. Acho que foi pertinente, né, Zé Vitor? Estamos falando sobre o tema aí, ela, 85 anos, totalmente ativa, né? E gosta de ler, escrever e tem uma participação muito importante aí em toda a sociedade. É isso mesmo, Preventivo? Deu o recado? Deu o recado. E o que é envelhecimento ativo? Então é isso. A pergunta é essa, Zé Vitor. Como envelhecer ativamente? Sim. O envelhecimento ativo hoje está sendo meu grande interesse de pesquisa. Porque hoje, sem sombra de dúvida, a gente não ter aquele idoso frágil, aquele idoso passivo, nós trabalhamos hoje com envelhecimento ativo. Então, se nós estudarmos o envelhecimento ativo, ele é muito amplo. Então, eu digo hoje, dentro do aspecto que eu pesquiso, eu tenho aí 4 pontos, 4 variáveis, 4 situações que levam a pessoa ao envelhecimento ativo. Quais são eles? Primeiro, o autocuidado. A pessoa que se autocuida,
realmente ela vai higienização, prática de atividade física, dieta, né? Isso. Mesmo as partes instrumentais, por exemplo, fazer uma compra, visitar uma pessoa, tomar ônibus. Cuidar das finanças. Exatamente. Né? E hoje nós temos as avançadas. Sim. Que é a questão do computador, dos jogos, da natação. Redes sociais, né? Interessante. Exato. Estimular aí a todos que estão nos assistindo, o público nosso, temos um grande público nessa área de idade. Pegue o seu notebook aí, pega seu tablet, vamos aí interagir com o mundo, né? Hoje em dia a pessoa, onde quer que ela esteja, ela está conectada com todo o planeta. Então, aí o primeiro, o autocuidado. O segundo é a atividade física. Sim. Sem sombra de dúvida, hoje, para um envelhecimento saudável, há necessidade da atividade física. Você falou do envelhecimento ativo, eu lembrei da bengala aqui também. Eu falei assim, a bengala não é só passiva, não, ela serve também para poder se defender, né? Então, estamos aí fazendo das atividades físicas, Zé Vitor. Foi o segundo ponto. O terceiro ponto é a capacidade para o trabalho. Sim. Se nós observarmos hoje a nossa pirâmide populacional, cada vez mais nós temos uma redução da base e um aumento do ápice. Então, para 2025, existe uma preocupação social e política aí. A população economicamente ativa terá condições de manter os aposentados que estarão no ápice. O problema da Previdência Social, dos aposentados aí, né? Mas eu diria mais até a questão do Alzheimer. A pessoa mantendo nessa atividade assim, eu acho que os neurônios ficam mais ativos, ao invés de ficar na gerontologia, o sujeito vai para a geriatria mesmo, né? Aí fica doente mesmo, que é o Alzheimer. Então, com esse terceiro ponto, ajuda também nessa envelhecimento ativo. Eu acabei de fazer uma pesquisa com mais de 500 pessoas idosas, exatamente pesquisando a capacidade para o trabalho. E 100% dos idosos estão assim, com uma capacidade para o trabalho muito boa. Muito boa, né? Não só apenas de voluntariado, né? Mas grandes empresas hoje vêm até contratando. Aliás, eles são muito mais responsáveis, são pontuais, né? Então é uma população ativa aí que, mesmo economicamente, pode ser muito bem explorada. Explorada no bom sentido, né? De que eles são economicamente lucrativos também. E um detalhe importante, a experiência. A experiência, lógico. O acúmulo, né? O acúmulo da juventude aí, o nosso acúmulo de erros, né? Que nós vamos corrigindo ao longo de nossa vida. E isso é muito importante. Quando eu falo capacidade para o trabalho, eu me lembro muito, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e observei que, dentre os membros do comissariado de bordo, existia uma idosa, que era comissária de bordo. Na Disney, né? Na Disneyland a gente cansa de ver idosos lá, todos movimentando assim, e são ativos realmente. O quarto ponto é a questão da qualidade de vida. Certo. Porque se nós tivermos aí autocuidado, se nós tivermos atividade física, se tivermos aí essa capacidade para o trabalho, vamos ter qualidade de vida. E isso leva ao envelhecimento ativo. José Vitor da Silva, nosso professor, doutor da Faculdade de Enfermagem lá, Venceslau Braz, da minha querida Itajubá também. Gostaria de deixar para suas considerações finais, já que o tempo passou tão rápido, a gente falando sobre gerontologia, e aproveito para te agradecer muito mais por esta entrevista. Como consideração final, eu gostaria de colocar aí a importância, a necessidade hoje das pessoas entenderem melhor o processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento hoje, nas profissões, ele ainda carece de muitas discussões, de novas ideologias, de novas abrangências e, sobretudo, de novas ações. Então, eu queria aí estimular, eu queria aí incitar mesmo os nossos profissionais da área de saúde em relação a esse curso, que vai ser um momento assim da gente estar discutindo muito a questão hoje do envelhecimento sob uma nova concepção, sob uma nova ótica. Opa, muito obrigado, Zé Vitor. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam por mais este programa e estamos sempre aguardando vocês aqui no nosso Momento da Saúde. Até lá! Até lá! TV Princesa apresentou Momento da Saúde.
programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP.